Estamos ao vivo aqui, estamos batendo um papinho, eu e o Dr. Arthur Lemos. Estamos aqui já com um número expressivo de pessoas participando. Muito bem-vindos, pessoal. Temos certeza aqui que tem muita gente que conhece o Dr. Arthur Lemos. Dr. Arthur Lemos é cardiologista de formação, extremamente envolvido, experiente, pesquisador na área de medicina integrativa e ortomolecular. Dr. Arthur tem sempre muitos ótimos conhecimentos para passar para a gente aprende a cada momento, mesmo assistindo uma aula que parece repetitiva, que eu tenho assistido ano passado, esse ano, e eu tenho certeza que hoje, assistindo, eu vou, com certeza, aprender um pouco mais. Sempre tem novidades, né? Então, é um pesquisador, é uma pessoa extremamente conhecedora da área médica e tem muita informação para nos passar. Dr. Arthur Lemos, hoje aqui, vai comentar conosco como se trata mitocondriopatias, ou seja, uma grande deficiência de mitocôndrias que acontece em várias situações quando a gente tem uma instalação de doença inicial ou já crônica, né? Então, a deficiência mitocondrial, ela está extremamente envolvida nessas situações e em outras. Então, é de uma extrema importância hoje se discutir, se conhecer e poder contar com novos arsenais terapêuticos que possam auxiliar nosso paciente a melhorar qualquer condição de doença que tenha deficiência de mitocôndrias. Então, estamos aqui com o Dr. Arthur. Por favor, fique à vontade, Dr. Arthur, para já começar a sua aula. Vamos lá, então. Os slides já estão aí? Vou falar inicialmente, mais uma vez, um prazer enorme estar com todos, é um prazer enorme estar aqui com a Marilei, uma batalhadora também na área, incentivadora, né? Isso é importante, a gente ter esse tipo de profissional no nosso meio, né? Bom, de mitocôndria, eu não vou falar da mitocondriopatia primária, né? A mitocondriopatia primária é aquela que é um defeito genético transmitido pelo DNA mitocondrial. Doenças graves, né? Algumas pessoas podem morrer na infância, né? Eu não estou vendo meus slides, vocês vão passar aí. Então, pronto, agora está aí. Então, eu vou falar de mitocondriopatia adquirida ou mitocondriopatia secundária, não a primária, que são doenças neurológicas, oftálmicas, musculares graves, né? Que pode pegar a criança, né? Ou até pegar o próprio adulto. A doença pode pegar na vida adulta, mas são doenças transmitidas pelo DNA mitocondrial, portanto, materno. Mas esse não é o nosso assunto. O que me interessa muito mais, tem que ser muito especialista para tratar mitocondriopatia primária, isso é um grupo de geneticistas, né, neurologistas, são doenças que não são tão comuns, felizmente, né? Mas as mitocondriopatias secundárias, quer dizer, a doença mitocondrial, a disfunção mitocondrial, ela está sendo cada vez mais estudada, com vários organelas da célula, que de repente entram em crise, né? Você tem a membrana, tem o lisosoma, tem o tecido endoplasmático. A mitocôndria, ela vem nos últimos anos assim como um tripé, a base de um tripé fundamental para você avançar no tratamento de doenças graves, como Alzheimer, Parkinson, obesidade, estados psiquiátricos, endocrinopatias. Então, essas patologias cursam com lesão de mitocôndria. E, normalmente, a abordagem do médico, ele não olha a mitocôndria, né? Não é uma abordagem. Agora, essa conversa é antiga. Eu me lembro que a primeira aula que eu dei em congresso de ortomolecular foi em 1995, quase 30 anos. Né? E a primeira aula que eu falei sobre mitocôndria, em 1995. E eu sempre estudei mitocôndria no conceito de que, quando eu tratava uma fibromialgia, quando eu tratava qualquer deficiência celular, hipertensão, miocardiopatia, eu sempre procurava ler os artigos, aplicar na minha medicina,
eu comecei a aplicar a coenzima Q10 uns 25 anos, mais ou menos, que era a única que se tinha, né? Na época, era a coenzima Q10, e a B1, B2, B3, que fazem parte da energia mitocondrial também. Depois surgiu o NAD, a B3, né? O NAD, vamos falar dele, né? Nicotinamida riboside. Depois veio o PQQ, depois veio os conhecimentos da melatonina. A melatonina hoje é uma das compostos mais importantes para a mitocôndria. Veio o conceito de estresse oxidativo, que é esse nos primórdios, né? Que é um conceito básico, que a maior parte dos radicais livres produzidos na célula é na mitocôndria. Então, a mitocôndria ela tem esse problema, que gera radical livre no seu processo de queimar glicose, queimar gordura, a oxidação, o nome está dizendo, né? Gera radical livre do oxigênio. Então, a mitocôndria tem que ter uma defesa muito boa, própria, né? A defesa própria dela, para que aquele radical livre não a mate, não a leve a uma apoptose exagerada. E as mitocondriopatias, então, quer dizer, foi se vinculando, né, nas doenças comuns que nos afligem, hipertensão, diabetes, neuropatia, o papel da mitocôndria aí. Então, quando a gente começa a interagir com esse conhecimento, você começa a vencer certas dificuldades que essas doenças trazem no seu tratamento. E nós aprendemos que a mitocôndria é a famosa casa energia celular. A função da mitocôndria é produzir ATP. Isso lá qualquer criança do primário já sabe disso, fabricar ATP. Mas isso foram os primórdios. Hoje não. Hoje a mitocôndria ela tem N funções celulares. N funções. Por exemplo, o metabolismo celular depende da mitocôndria. A sinalização do cálcio, vocês sabem que é um metal, assim como o ferro, altamente tóxico para a célula. Eles têm problema de toxicidade. Mas por que a gente usa o cálcio? Porque é o metal mais abundante na natureza, o cálcio. E principalmente na água. E nossa vida começou na água. Então, usar o cálcio era fácil, né? Nas primeiras células. E o ferro? Por que o ferro, apesar de ser tóxico, é usado? Porque é o maior carregador de oxigênio que tem na natureza. Poderia ser o zinco, na máxima, podia ser o selênio, mas é o ferro por quê? É o metal que mais gruda oxigênio. Então, a mitocôndria ela ajuda a sanção do cálcio, ela ajuda o tratamento do cálcio. E ela tem um outro processo importante que cabe a ela, que é a apoptose. Quer dizer, ela inicia o processo apoptótico. E é um mecanismo de defesa. Nós sabemos que quando uma célula, por exemplo, ela sofre uma mutação, que pode ser uma mutação para o crescimento desordenado, o câncer, a célula entra em apoptose. É uma defesa. Então, a mitocôndria regula tudo isso e muito mais, não é só isso. Mas são só alguns tópicos que nós vamos conversar. Então, a disfunção mitocondrial secundária, qual é a etiologia? Oi? Desculpa te cortar, mas você deve estar já com a sua apresentação, porém ela não está aparecendo. Mas como não? Vamos tentar de novo? Eu vou ter que sair aqui, Uhum. fazer um outro share, né? Exatamente. Peraí, deixa eu ver aqui. Eu consigo aqui. Peraí. Doutor Arthur, Hein? você precisa de ajuda? Então, estou querendo compartilhar e entrar no Zoom de novo. Você está vendo minha tela aí? Não, ainda não. Então, Fecha a sua apresentação, volta para o Zoom. aqui, agora eu consegui. Peraí. Tá. Agora. Ver se agora vai dar certo aqui. Apareceu? Apareceu pequeno, né? Hein? Está passando?
Está, mas põe ele grande, ali no full screen, por favor. Perto do menos, para parecer grande. Deixa eu ver aqui, eu vou ter que reduzir aqui para fazer um novo... Não, ele embaixo, aqui embaixo do lado direito, tem aquele ícone para você aumentar a tela. Aquela champanhazinha. Isso, Aí, aumentou? ainda não. Aumentou, agora tá certo, pode Ok continuar. agora? Tá ok, muito obrigada. Agora vamos ver se está passando. Está passando? Sim, está passando. Assim, Ok, então ok. vamos lá, então. Então, a disfunção mitocondrial secundária, qual é a etiologia dela? Porque o que pode fazer um mitocôndrio saudável numa tireoide, num pâncreas, num neurônio, no músculo? O que acontece com essa mitocôndria que, de repente, ela pode entrar num estado que a gente chama de disfuncional? Ela não consegue cumprir o papel dela de maneira efetiva. Então, nós temos aqui, por exemplo, nós temos alteração da função da cadeia de transporte, diminuição do transporte de metabólitos mitocondriais, oxidação, inflamação crônica, intoxicação, chumbo, mercúrio, arsênico, reduzida a autofagia. A autofagia é uma forma que as células têm de renovar, né, as suas organelas e se renovar. A isquemia, isso tudo podem levar a mitocôndria alterada. Desnutrição na mitocôndria. O que é isso? Ela precisa de B1, de B2, ácido lipóico, de B3, B5. Então, tudo aquilo que entra na queima do açúcar, que é para queimar açúcar, glicose, e para queimar gordura, se faltar algum desses nutrientes, a mitocôndria vai produzir menos ATP. Porque ela precisa de tudo isso para fazer a glicólise, né? O câncer altera a mitocôndria. O câncer é uma doença que cursa com mitocondropatia, sepsis, infecções, doenças metabólicas, e alguns fármacos, tetraciclina, valproato, por exemplo, podem lesar a mitocôndria. Então, temos que ter esse conceito. O mais comum é oxidação, estresse oxidativo e inflamação crônica estéril. Dois problemas de fácil diagnóstico. Você mede malonil de aldeído, F2-oprostano, marcador de oxidação, e mede marcador inflamatório, PCR, ferritina, insulina, leptina, fator de necrose tumoral alfa, interleucina 1, beta. Quer dizer, você tem várias armas para você fazer o diagnóstico de inflamação crônica e um diagnóstico também de oxidação. Em relação à mitocôndria, a falência mitocondrial, você pode avaliar o lactato, o piruvato, a lactato desidrogenase, a piruvato desidrogenase, que vão, então, te dar o ácido úrico, que vão te dar algum sinal de que essa mitocôndria pode estar em sofrimento. Ok? Aqui eu vou mostrar os próximos 3 slides, a importância que a literatura está dando na mitocôndria em N doenças. Esse trabalho publicado agora em 2022, dizendo que desordens mitocondriais estão levando à perda, alteração do ouvido, audição, por problemas mitocondriais. Então, você imagina que o que interessa isso para a gente é que muitas doenças em que você não faz nenhuma abordagem mitocondrial, passar a fazer vai ter benefício clínico. Então, esse slide aqui desse trabalho, ele relata bem. Então, o estresse oxidativo, ok, gerado na própria mitocôndria ou não, ele pode então levar essa mitocôndria à apoptose. Então, a oxidação pode ser tamanha na mitocôndria que ela entra em apoptose, faz a célula entrar em apoptose, você está perdendo material. Então, no caso aqui, em relação ao ouvido. Nesse outro exemplo, mais abrangente, a gente vê aqui uma série de problemas clínicos, como deficiência cognitiva, diabetes, envelhecimento prematuro, doença cardiovascular, desordens psiquiátricas, oriundas de problemas mitocondriais. Então, vários problemas, aqui, o óxido aqui é a cadeia respiratória. Então, problema na cadeia respiratória, na geração de ATP ou na geração excessiva de radicalismo,
Hoje, pode alterar a comunicação célula a célula, função celular, as organelas, e levar, então, a quadros de várias doenças e vários órgãos. Então, hoje nós não podemos mais tratar uma doença, uma endocrinopatia. Por exemplo, você está com Hashimoto, você tem um Hashimoto na sua mão, você já sabe que é uma doença autoimune, você sabe que os metais importantes da tireoide, selênio, zinco e ferro, os 3 metais importantes para otimizar a tireoide, já não vai mais poder omitir o conhecimento sobre a mitocôndria. Então, quando você mantém a mitocôndria volta a funcionar de maneira adequada, ela volta a fazer o quê no tireoide? A produzir T4, que é a função básica da tireoide, fazer o hormônio T4, ou o pré-hormônio, assim como a célula beta-pancreática é fabricar insulina. Então, esse tipo de abordagem te leva ao quê? Vamos dizer assim, entre países, quase que uma regeneração celular. Então, nós não podemos cruzar os braços simplesmente falar, não, essa glândula morreu. Não tem hipotireoideu com T4 em 0. Ele está insuficiente. Não tem diabético com insulina 0, excetuando o autoimune, tipo 1. Então, sempre alguma coisa da célula está funcionando. Sempre alguma coisa está funcionando. O que nós temos que fazer é otimizar isso. Porque se a célula morresse, o T4 estaria 0. Não fabricaria absolutamente nada. Porque o T4 ele é produzido exclusivamente na mitocôndria. O T3 é na periferia, mas o T4. Então, quer dizer, a viabilidade tecidual. Então, como nós, médicos, clínicos, o que nós podemos fazer para viabilizar uma célula? Ou não tomar atitude alopática de cruzar os braços e passar o remédio. Então, quando você pega o Hashimoto, TSH elevado, dá levotiroxina, você acabou de taxar aquele indivíduo como um indivíduo, sua célula está morta. Você é hipotireoideu, você tem que tomar isso aqui o resto da vida, e vai tomar aquilo o resto da vida. Jamais há uma preocupação em tentar revitalizar um processo. Parte do princípio que aquele tecido morreu. Isso acontece na hipertensão arterial, isso acontece no Parkinson, isso acontece no Alzheimer, em que se aposta as fichas em remédio para melhorar a memória, para melhorar os movimentos, e não se aposta em nenhum tipo de terapêutica que está publicada. O problema é que está publicado. Nós não temos aqui, muito menos eu, nenhuma capacidade de descobrir coisa. Eu não sou pesquisador. A gente vai lendo os trabalhos, vai tentando aplicar na clínica aquilo que é com segurança, para não fazer iatrogenia, e quando você trabalha com vitamina, mineral, flavonoide, iatrogenia fica bastante longe. Aqui, outro caso, estava publicado também, em 2021, só Alzheimer. Quer dizer, defeito na mitofagia. O que é mitofagia? Renovação mitocondrial. Então, quando a mitocôndria se renova, que é aqui em azul, ela está produzindo ATP, está controlando o cálcio, todas aquelas funções que ela tem, que são dezenas de funções da mitocôndria. Ao contrário, quando ela tem uma perda dessa autofagia, ela se degenera. Você imagina um neurônio que está ligado à memória, tem que fabricar uma série de compostos para a memória, se não tem mitocôndria, cadê a energia dele para fabricar isso? Não vai fabricar. Então, tem o quê? Aumentar a perda neuronal. Aumenta o número de morte neuronal, da atrofia de hipocampo, e por aí vai. Então, são focos que já estão a nível do clínico. Nós podemos fazer sempre isso nos pacientes, em qualquer nível de doença que porventura ele tenha. Então, o que está acontecendo hoje na literatura dos estudos são tratamentos de emergência, estratégias para as doenças de mitocôndria secundária. Então, nós temos aqui alguns compostos que a gente lança. Olha lá. Foi publicado agora em 22. Olha lá, resveratrol, nicotinamida riboside, B3. Né? Você tem aqui B3, você tem... A maior parte é B3, biotina, riboflavina, tiamina, coenzima Q10. Tudo isso para fazer com que essa mitocôndria pegue a glicose absorvida, pegue a gordura absorvida, queime na cadeia respiratória, que está mostrado aqui, e produz ATP. Se ela não tiver essa maquinaria dentro dela, não vai fazer. E se ela estiver oxidada, inflamada, intoxicada, ela não faz, mesmo que tenha maquinaria, porque o metal pesado interrompe a mitocôndria. A inflamação interrompe a mitocôndria, a oxidação também. A oxidação é uma ferrugem. Você imagina um mecanismo todo bioquímico
você imaginar uma ferrugem, o que acontece com aquele mecanismo. Ele não anda, ele fica meio que paralisado. Então, coloquei para o nosso papo hoje algumas opções terapêuticas que estão no mercado, nós podemos lançar mão para vencer essa dificuldade. Então, o primeiro passo é que, tenho certeza que quase todos vocês fazem, é medir a oxidação. Eu não posso tratar nenhuma doença, seja qual for, que o indivíduo está com excesso de oxidação e eu não estou me importando, eu não sei disso. Porque a oxidação ela vai lesar a célula em vários seus aspectos. E fazer doenças graves, por exemplo, como a oxidação da LDL colesterol, entupindo artérias, etc, etc. Né? A oxidação mata neurônio, mata qualquer célula, o estresse oxidativo. Então, esse é um ponto. Outro ponto é a inflamação crônica. Então, isso já tem que ser, esse é o beabá. E uma outra parte desse beabá é que, sabendo que a grande parte dos disparos inflamatórios no nosso corpo vem originariamente de inflamação da parede intestinal. Então, a maior parte dos disparos, né, dos gatilhos inflamatórios do corpo vem do tubo digestivo. É o grande disparo. Então, nós temos sempre fazer uma interrogação na anamnese, pedir exames, calprotectina, sonulina fecal, histamina fecal, para avaliar isso aí. Isso posto, isso aí já é mais do que o beabá, né? O que eu não podemos fazer diretamente para a mitocôndria? Já antioxidei, já anti-inflamei, já arrumei aqui, arrumei ali. Uma molécula fundamental é a vitamina B3, a niacina, né? Que foi descoberta há mais ou menos um século, que é não mais, tem 400 anos, só que não sabia que era B3. A famosa doença pelágra, né? A pelágra é uma deficiência de B3, diarreia, demência e dermatite. Depois descobriram que era vitamina B3. Então, essa niacina, nós temos que ingerir na dieta a niacina, ela vai produzir vários compostos no corpo humano. Depois eu volto a esse slide aí, aqui, ó. Isso aqui está no meu livro de envelhecimento. Aqui, ó, isso aqui é a vitamina B3 ou ácido nicotínico, né? Ou niacina. Então, ela vai passar por vários processos químicos, aqui está um pouco resumido, produzir o NAD. Esse é o NAD+. Quem é esse NAD+? Né? Ele é, então, uma coenzima, um transportador de elétron, que vai ser gerado na célula a partir da queima da glicose. Então, quando a glicose ela é queimada na célula, ela produz o NAD+. Ela entra, o ácido pirúvico entra na mitocôndria, ciclo de Krebs, o NAD+ vira NADH. E o NADH, o que ele faz? Esse Hzinho vai jogar elétron na mitocôndria para fazer ATP. Então, a queima da glicose, da gordura, proporciona o quê? Que você aumente o seu NADH. Mas para você fazer NADH, você tem que ter o NAD+. Então, o NAD+, você tem B3 vira. Outra fonte de NAD+, é o triptofano. Esse aqui é um dos maiores caminhos de estudo hoje, a potência do triptofano em termos de envelhecimento. O triptofano tem uma via muito importante, chamada ácidos quironêmicos, aqui está um deles, o quinolínico, que é fundamental na saúde celular. São moléculas assim, moléculas mãe. Então, o triptofano é uma molécula mãe na célula, né? Como é a melatonina também. Então, esse NAD+, depois ele vira nicotinamida, que é a amida da niacina, e vira depois um composto chamado né, NAM, mononucleotídeo, e NAD+. Então, fica um ciclo. E entrou um parceiro novo nesse ciclo, que é a nicotinamida ribosídeo, que você prescreve 100 miligramas, 100 miligramas. Então, quando você passa a nicotinamida ribosídeo, você está fazendo o quê? Dando NAD+. Esse NAD+, então, ele vai poder queimar a glicose, ele vai poder queimar a gordura da energia. Então, nicotinamida ribosídeo está sendo útil aonde? Fibromialgia, dor muscular, perda de força muscular, sarcopenia. Você quer ativar a célula. E todas as doenças que cursam mitocondriopatia. Então, você vai usar isso no Parkinson, vai usar isso no Alzheimer, esse tipo. Então, nós já temos isso a nível de prescrição. O problema em relação a ele é que os trabalhos, por exemplo, apontam que 1 grama, 1000 miligramas, é impossível a gente pagar isso aqui. Então, a gente trabalha o quê? 100 miligramas, 200 miligramas por dia, 300 miligramas por dia, e dá a niacina. Só que a niacina dá o robô. Então, você dá a niacinamida.
A niacinamida não dá robô. Então, você dá 50 miligramas de niacinamida e dá um pouco de nicotinamida ribosídeo. Você faz uma mescla para uma coisa não ficar extremamente cara. Agora, eu vou voltar àquele slide. Então, a gente vê aqui o que cai o NAD mais. O que cai o NAD mais? Um ponto. Envelhecimento. Envelhecimento cai tudo, cai testosterona, não cai IGF-1. Então, o envelhecimento, o aging, né, ele acaba levando à perda do NAD. Então, muito que você vê assim, aquele velhinho está cansado, está isso, está aquilo. Não é anêmico, não é hipotiroideu, mas está perdendo força muscular, mas também não é sarcopênico. Mas está perdendo força, porque está perdendo o quê? Mitocôndria. É natural, isso é natural que aconteça, é comum de acontecer. Né? A pessoa, depois da idade, vai perder força muscular, vai perder uma série de coisas. Então nós temos que, nesse indivíduo, fornecer mitocôndria para ele. Então, o que pode aumentar o NAD+. O estudo de 1930 mostrou que a restrição calórica, isso aqui, aumenta o NAD+. Porque a restrição calórica, quando você come menos, quem come menos vive mais. Né? E quando você come menos, o teu corpo entra num modo de economia, um modo chamado autofagia, que estimula essa proteína aqui chamada MPK. MPK bomba o NAD+. Aumenta muito o NAD+. E o NAD+, eu falei uma função dele, que é queimar glicose, ajudar a queimar gordura, mas ele tem função não oxidativa, não redox, que é, por exemplo, estimular a sirtuína. Sirtuína é a proteína que faz autofagia. Olha aqui embaixo, olha lá, mitormese. Você vai aprimorar a tua mitocôndria. Repare que todo tem um encadeamento. Então, se eu faço restrição calórica, eu entro num certo catabolismo, né, restrição calórica, a célula se aprimora na sua capacidade de gerar energia, né, de gerar NAD+ e sirtuína. Então, todos os trabalhos de aumento de sirtuína reduz câncer, hipertensão, miocardiopatia e por aí vai. Então, isso é uma função importantíssima que nós temos na célula. Estimular o NAD+. Faz ação calórica e outro, vamos mostrar também na frente, exercício físico. Todo mundo sabe, duas palavras que o médico sempre usa. Isso é estresse ou virose, né? Isso é virose ou estresse, ou atividade física melhora. Por que a atividade física melhora quase tudo? Porque ela vai no centro da mitocôndria, ela estimula demais. Então, a atividade física serve para doença cardíaca, para Alzheimer, para manutenção da saúde, para envelhecer mais devagar. Porque ela estimula o NAD, que estimula a sirtuína, que faz o quê? Mitormese, faz autofagia. Então, aqui eu já passei esse aqui. E aqui ele vê, então, o aging, né? O que acontece? Se aumenta a chance de você fazer lesão em DNA, por isso que aumenta o risco de câncer no velho, é muito mais comum o câncer no velho do que no jovem. Você aumenta radicais livres de inflamação, com isso você faz o quê agora? Derruba o teu NAD. Acabou o teu NAD. Então, envelhecer sem repor NAD, ou saber se a pessoa precisa dele, não é legal. Então, vou fazer uma medicina anti-envelhecimento, vou fazer uma medicina preventiva. Olha, tem que ser muito mais do que a prevenção, que é mais ou menos badalada pela mídia. Tem que ser muito mais do que isso. Você tem que investir dentro da célula. A célula é o foco. Por isso que eu não acredito no meu trabalho, eu fui largando especialidade, porque a célula é igual em todas elas. Então, a medicina divide, né? Cada especialista cuida de uma célula. Mas, não, tudo isso aqui acontece em qualquer célula. Por isso que você pode, como um clínico, tratar um Alzheimer, tratar um Parkinson. Às vezes tem duas dificuldades que a gente pode ter. Primeiro, é o diagnóstico, o especialista, né? Ele bate o olho, acha assim. Normalmente ele acerta. E a outra, o manuseio do remédio. Então, você vai... não vou fazer, então, levodopa para um parkinsoniano. Tem que ter experiência. Então, você não vai melhorar o paciente. Aí que entra o especialista. Ele sabe mexer com levodopa. Mas a célula não precisa ser especialista. A célula é única. Mitocôndria é igual em qualquer célula. Resposta inflamatória é igual em qualquer célula. Então, quando você domina esse conceito, você começa a avançar. Então, você é aquele médico preparado para realmente, não, eu consigo fazer um anti-aging, eu consigo fazer prevenção de doença. Trabalho de 2021. Olha lá, o NAD. Né? A NAD sirtuína. E aqui eu vou introduzir para vocês uma outra proteína fundamental, que é a PGC1-alfa. Essa proteína que é alimentada pelo exercício.
O exercício vai impedir esse alfa. Então, ele vai fazer o quê? Ó? Vai botar a mitocôndria bombando, que vai impedir o quê? Doença cardíaca. Então, trabalho publicado, a importância do nicotinamida riboside, de nucleotídeo, NAD, né? Na doença cardiovascular. E o cardiologista está preocupado com o quê? Vamos baixar a colesterol. Aí fica a mesmice da mesmice. Se fala a mesma coisa há 70 anos. Abaixar colesterol para a doença cardíaca. Então, como você está vendo, outros conceitos que podem também impedir a doença cardíaca. Então, esse nicotinamida riboside, que você prescreve 100, 200 mg por dia, então ele é um substrato, né, para a função da citoína, tem que ter NAD, senão a citoína não funciona. A suplementação, os trabalhos apontam que ele aumenta a citoína, previne uma série de problemas do nicotinamida riboside. Os estudos continuam, há controvérsias em alguns pontos, mas os estudos são cada vez mais positivos, como esse estudo aqui, né, nicotinamida riboside na miopatia mitocondrial. Então, retarda a progressão da miopatia mitocondrial, cura a ultraestrutura mitocondrial, melhora a estabilidade do DNA mitocondrial, que é um problema sério do DNA mitocondrial. A gente sabe que ele é passado pela mãe, né? E o DNA mitocondrial conversa com o DNA do núcleo, eles trocam figurinha um com o outro. E a mitocôndria pode produzir mais de 1000 proteínas diferentes, 1000, graças ao seu DNA mitocondrial. Então, a mitocôndria produz para ela tudo que ela precisa. E, de repente, então, você tem uma lesão nesse DNA. A mitocôndria vai ficar capenga. E esse DNA é altamente atacado por radicalismo do oxigênio. Então, aqui estão alguns dos últimos trabalhos publicados sobre nicotinamida riboside. Neurodegeneração, doença de músculo, diabetes, obesidade. Repara, mas, puxa vida, isso aqui serve para tudo. O colega, às vezes, que não está muito por dentro do nosso trabalho, isso é panaceia. Não é panaceia, não. Mitocôndria tem qualquer célula. Então, quando você melhora uma mitocôndria, você melhora a mitocôndria de todas as células. O alopata não entende muito isso, que para cada doença você tem um remédio. Então, ele não entende quando você tem uma visão. Vou usar um canabinoide. O canabinoide é um receptor que tem N funções. Vou trabalhar no receptor opioide. Vai tratar doença autoimune, vai tratar dor, opção de coisa. Por quê? O receptor opioide tem N funções no corpo. E os remédios realmente não são assim. Então, às vezes, não consegue entender a abrangência que tem quando você trabalha com célula mesmo, né? Esse trabalho por causa aqui em 2022, ó. Segurança e tolerabilidade da nicotinamida riboside na falência cardíaca, um problema gravíssimo na cardiologia, porque não tem nenhum remédio que melhore a falência cardíaca. O remédio melhora o sinal e sintoma. Então, às vezes, passa um beta-bloqueador, passa um vasodilatador, melhora, tem que ser usado, óbvio que tem que ser usado, protocolo, mas não tem nenhum remédio que aumente a força de mitocôndria no coração. E o nicotinamida faz isso. A coenzima Q10, vou mostrar na frente, faz isso. E eles temem não continuar usando a coenzima Q10. Você está trabalhando com força. É falência, uma falência com reduzir a fração de injeção. Capacidade do ventrículo esquerdo de expulsar o sangue está reduzida. O que vem? Acumula água no pulmão, dispneia. Então, você dá um beta-bloqueador, você ajuda, você dá um vasodilatador, ajuda, dá um diurético, ajuda. Mas o que você pode fazer para aumentar a bomba? A gente não tem nada. E os trabalhos estão todos publicados, principalmente com a coenzima Q10. Então, o NAD+, esse NAD+, ele tem, olha quanto, isso aqui é dentro da mitocôndria. Então, você entrou glicose na mitocôndria, o NAD+, vira NADH. Aí depois o NAD, bota um fósforozinho aqui, virou na ADP produzir ribose. Vamos falar dela na frente. Uma da grande força para a mitocôndria, dar ribose para o paciente. Ou então, quando a glicose é queimada, vai a piruvato entra, que é a grande força aeróbica da célula. É quando o piruvato vira acetilcoenzima A. A célula cancerosa não faz isso. O que ela faz? Ela não vem para cá. Ela vai para lactato. A célula cancerosa prefere essa via e essa via. E essa via. Sintetizar aminoácido, daí a proibição da glutamina no câncer. Então, a célula cancerosa ela trabalha diferente. Daí o questionamento do NAD. Não se dá a vitamina do complexo B em câncer, mas já tem trabalho publicado do NAD+ em câncer. Então, não dá para a gente ficar falando, porque tem que ver como é que é a tendência desse trabalho,
Mas, de uma forma geral, você não dá complexo B, o B3, pelo menos B3, a B2 do câncer. Né? Vamos falar agora da outra opção. Falei do NAD, agora a segunda opção, ribose. A ribose é essa aqui, ó. A ribose é um açúcar com 5 carbonos. A glicose é uma hexose, 6. Então, perde um carbono, ribose. Qual é a importância da ribose? Desoxirribose, DNA, né? Vai fazer parte da molécula do ATP, vai fazer parte da molécula do DNA. Então, vai ser sintetizar DNA. Olha a fundamental, síndrome do NAD, perdão, a fundamental da ribose, que faz parte da estrutura do ATP. E aqui, por que a ribose ajuda? Por que a ribose ajuda a sarcopenia? Por que a ribose ajuda a força muscular? Porque, repara, a glicose, olha que são muitas reações químicas que ela tem que passar até fazer NAD. A ribose vai direto à mitocôndria. Deixa eu botar aqui melhor, olha. Olha lá. A ribose faz ATP direto. Para você queimar, deixa eu voltar aqui, vou ficar melhor. Para a glicose gerar ATP, olha só, são várias reações químicas. A glicose 6-fosfato, frutose 6-fosfato, a ribose vai direto. Então, por isso que a ribose velhinha adora a ribose. Então, 5 gramas 2 vezes ao dia, 5 gramas 3 vezes ao dia, o pauzinho da ribose, pode botar com creatina ou não, é força de ATP para quem está descendo ladeira. Então, você quer incrementar a ATP, a ribose sempre vai ser útil. Ela tem um porém. Antes de falar o porém, um trabalho publicado. Efetividade da ribose, né? Então, o que ele fez, o autor? 1 grama de creatina, 2,5 de ribose, deu B1, deu B6. Então, houve melhora em exercício físico em pacientes com doença cardiovascular. Melhorou performance física, mas é claro, creatina fosfato. Ribose fabrica ATP. A B1 faz parte da glicólise. Não entendi porque ele deu B6. Eu não sei nada da B6 dentro de mitocôndria. Mas o autor colocou ali a B6. Talvez uma outra reação que ele quisesse ativar. Olha o resultado do trabalho. Olha aqui, ó. Então você vê a gente olha que o principal duplo produto. Um coração insuficiente, o que acontece? A pressão cai, né? Então, o que é o duplo produto? É multiplicar a pressão arterial sistólica com a frequência cardíaca. Olha o que a ribose fez em relação ao placebo. Deixa eu inventar aqui, que eu não consigo ver aqui. Olha lá. Olha o placebo. Praticamente, olha, até piorou um pouco. Olha a ribose. 7.691 do produto para 7.639, que aumentou potência de contração em pacientes com insuficiência cardíaca, por baixa ejeção. Então, está aí o trabalho. Está o trabalho como outros. Esse aqui é o trabalho que eu selecionei. Então, tem vários outros trabalhos na mesma linha. Né? Então, a derribose, o que ela tem? Ela tem indicação, fibromialgia, fadiga crônica, síndrome irrequieta, mialgias, hiperfísico. Você pode dar ribose com um problema só. Paciente diabético pode aumentar a hemoglobina glicada. Então, vocês meçam a glicada no diabetes, que já é uma coisa de rotina que deve ser feita, e fica olhando. Tá? Ela pode aumentar. Então, cuidado. Está aqui o trabalho publicado, né? Diabetes induzido por derribose. Então, aqui está aqui a derribose, ela vai aumentar a hemoglobina glicada, formar AGE, produto avançado da glicação. Né? E aí você vai ter, então, as complicações diabéticas. Então, ribose no diabetes, ela não vira açúcar. Não tem nenhuma enzima que bota um carbono na ribose para virar exose. Mas ela aumenta a hemoglobina glicada, a glicosilação. Então, isso é um problema importantíssimo. Ou não usar, ou usar com muito critério, ficar tomando conta da hemoglobina glicada com mais frequência. A outra opção terapêutica é coenzima Q10, velha, né? Coenzima Q10, e sintetizado no corpo humano, né? Então, a derribose sintetizado no corpo humano, coenzima Q10 sintetizado no corpo humano, e o NAD também sintetizado no corpo humano. Portanto, por definição, são todos ortomoleculares. A coenzima Q10, então, está aqui, olha. Então, quando vem lá, a glicose queimou da glicose, o citoplasma entrou pirúvico, o ciclo de Krebs, pum, jogou para dentro. NAD, lá o NAD, ó, entrou.
aí a coenzima Q10 vai passar esse elétron que vem lá da glicose, complexo 2. Essa é a função da coenzima Q10. Uma delas. A coenzima Q10 tem N funções no humano, mas a fundamental na passagem direta no final, para o GTP. Né? Então, você tem a ubiquinona e o biquinol. O biquinona é a forma oxidada, aqui em cima, né? É uma cadeia isoprenoide, e você tem aqui embaixo o biquinol, que é a forma reduzida. No sangue só tem o biquinol. Toda a ubiquinona que você ingere, tem muita planta que tem ubiquinona, né? Ou quando você toma uma coenzima Q10, ela entrou no intestino, vira o biquinol. No sangue só tem o biquinol. Dentro da célula tem as duas. E esse biquinol, por onde ele vai? Vai pela VLDL e LDL, que carrega o biquinol. Né? Então, a biquinona entra, vai no fígado, o fígado vai coloca dentro da lipoproteína, porque a coenzima Q10 é o único antioxidante humano lipossolúvel. É o único. Não tem nenhum outro. Nós temos muito antioxidante hidrossolúvel, vitamina C e muitos outros. Mas é sintetizado como humano. Lipossolúvel só tem uma, ubiquinona. E aqui, ó, um problema grave dela é que ela é muito depletada no uso de estatina. A gente sabe que o que o corpo faz? Ele fabrica a coenzima Q10 a partir do aminoácido L-tirosina. São 17 reações químicas. E a coenzima Q10 está na mesma linha da síntese do colesterol. Então, é uma cadeia de uma fábrica, né, que vai fabricar colesterol, coenzima Q10, EMA. Aí chega lá na ponta, sai a coenzima Q10 para uma linha, sai só para outra. Qual o problema da estatina? Que ela bloqueia na primeira reação. Então, tudo que vem depois, a estatina bloqueia. Se a estatina funcionasse na última reação, não teria problema desses problemas graves da estatina. Mas com a primeira reação química, ela bloqueia. Hidroximetilglutaria ou coenzima redutase. Né? Então, o uso da estatina é um grande depletor de lá, o biquinona, vai para baixo. Então, a mitocôndria do indivíduo que usa a estatina, ela começa a ter deficiência. Então, dependendo da pessoa, da dieta, a coenzima Q10 está muito na carne, na sardinha, né? Começa a ter uma deficiência, dependendo de uma estatina de alta potência, rosuvastatina, torvastatina, pode ter problemas em relação a isso aí, dependendo da dose e do tempo que o paciente usa essa estatina. Então, um trabalho aqui, eu trabalho com a coenzima Q10, que é minha formação em cardiologia, quando aprendi a usar a coenzima Q10, comecei a usar em meus pacientes, e o resultado foi assim, um dos resultados mais animadores que eu tive em termos de ortomolecular. O primeiro foi dor, né? Eu comecei a usar a horta em artrose de joelho, os meus pacientes ficaram encantados. Falei, puxa vida, essa coisa dá certo. E o segundo tratamento que eu fiz, assim, isso estou falando em 1991, 92, né? Foi com a coenzima Q10. E foi assim extraordinário o resultado. E logo depois, a indústria farmacêutica lançou um remédio chamado Coex, COEX, Coex. A própria indústria apostou. Nenhum cardiologista passou. Tiraram do mercado, falta de venda. Eles queriam passar digital na época ainda tinha digital, né? Depois saiu digital e entrou o protocolo do beta-bloqueador, diurético e tal. Aqui em 2013, o trabalho, ó, né? É uma meta-análise lá. Os resultados, a maioria parte dos resultados positivos para na heart failure, na falência cardíaca. Na falência cardíaca. E 2022, está tudo aqui, a coisa que é 10, heart failure. Então, tudo aqui, ela aumenta a oxonítrica, ela reduz a pressão lipídica, ela cai a adrenalina oxidada, reduz a inflamação, e por aí vai, aumenta a ATP, aumenta a mitocôndria, está tudo aí. Não passa porque não querem. Não querem. Então, aqui, os grandes estudos, o que é símbolo, né, os grandes estudos da coisa Q10, esses 3 estudos aqui, todos eles, melhor sintoma, melhor sobrevida, insuficiência cardíaca, é uma doença fatal. O que acontece é que a pessoa sobrevive do infarto, você tem técnicas fibrinolíticas, cirurgia, stents, tem tudo, vai morrer de insuficiência cardíaca. E cada vez que ele infarta, ele vai perder um pouquinho do músculo, morrer de insuficiência cardíaca. A quarta opção é elevar a PGC1-alfa, que é uma proteína que faz o quê? Biogênio mitocondrial. Cria mitocôndria.
ok? E quem faz restrição calórica, por isso os benefícios são calóricos, os grandes estudos de envelhecimento que começaram são calóricos. Estão todos comprovados, não há dúvida quanto a isso. Se estuda a forma que nós podemos criar remédios para imitar a restrição calórica. Tem metformina e outros compostos. O resveratrol, que é um composto também capaz de fazer a mesma coisa de fazer exercício. Então, quer dizer, o resveratrol e restrição calórica aumenta a rejeição alfa, a mesma coisa de fazer exercício. Com isso, então, você tem o quê? Redução de todas essas doenças. Você está melhorando a mitocôndria. E aqui, a PGC1-alfa, no exercício resistido, PGC1-alfa. 4, está faltando 4 aqui, da hipertrofia. E no exercício aeróbico, a PG1-alfa-1, dá o quê? Oxidação. É do maratonista. Mas qualquer tipo de exercício aumenta a PGC1-alfa. Com isso, você tem o benefício de todos eles em relação a isso. A quinta opção, a penúltima, é o PQQ. O pergolingano é um nutriente, né? É um nutriente. Tem várias plantas, tem kiwi, é cheio de maçã, várias plantas têm o PQQ. E quando começar a estudar o PQQ, ele tem um papel que eu não conheço que nenhuma outra faz. Tá? O cálcio é extremamente tóxico à mitocôndria. Entrou cálcio, edema mitocondrial, morte celular. Causa mitocôndria. O cálcio, eu falei nisso, ele é tóxico. Então, o que acontece? Quando ele entra na célula, o cálcio tomou o teu leitezinho, o cálcio vai estar dentro da célula. Para onde ele vai? Retículo endoplasmático. E fica estocado ali. À medida que talvez milhares de reações químicas cálcio-dependentes necessitam do cálcio, o retículo endoplasmático vai soltando esse cálcio. Toma aqui, ó, para você. Mas ele é hiperregulado. Ele fica preso. E sabe quem prende o cálcio no retículo endoplasmático? A vitamina D. Interessante, né? Ela ajuda a absorver o intestino, mas prende o cálcio na vitamina D. Então, uma das maiores catástrofes celulares é a hipovitaminose D. A hipovitaminose D permite que o teu cálcio fique solto no retículo endoplasmático e, com isso, ele vai fazer uma série de problemas importantes, inclusive sarcopenia. Então, a hipovitaminose D está ligada à sarcopenia. E a mitocôndria, como é que ela faz? Ela tem que receber o cálcio para ela. Ela controla a entrada de cálcio. Entra cálcio, joga sódio para fora. Entra cálcio, joga sódio. Então, é uma bomba cálcio-sódio. O que o PQQ faz? Controla essa bomba. Descobriram isso aí. Então, o PQQ, ele entrou hoje muito num processo importante, não ser efeito anti-inflamatório, etc., etc., como um efeito muito protetor mitocondrial. Então, eu tenho usado o PQQ muito, muito. Né? E é uma forma IM do PQQ interessante. Então, sarcopenia, velhinho com perda de força, o próprio Alzheimer, onde você achar, está tudo descrito, as patologias descritas, manda o PQQ junto, você tentar resolver. Então, dá coisa que é ideia, dá PQQ, ribose, se puder dar ribose, o NAD, olha quantas árvores você já tem. E aqui, o que eu falei está aí, está aqui. E aqui, o PQQ, no trabalho de 2020, pode prevenir heart failure, por regular a função mitocondrial. Um papel semelhante com a IPD. Está aqui o PQQ, ó. Ele atua exatamente na bomba sódio-cálcio. Então, isso é uma arma fantástica, porque a falência cardíaca, a insuficiência cardíaca, você tem de 1 a 4, né? 1 de espinéia normal, 2 de espinéia, 4 você toma banho e fica com espinéia, amarrar sapato de espinéia. É uma causa de morte em velho. O cara pega pneumonia e morre por insuficiência cardíaca. O coração dele está fraco já. Ele não ejeta, né? Você mede um ecocardiograma, está lá, a fração de ejeção de abaixo de 40. Então, ele não tem bomba, ele não tem bomba. E a última opção, grande opção, maravilhosa, melatonina. Melatonina, a gente estuda melatonina há muitos anos. Hoje tem 19 funções conhecidas da melatonina. 19 funções conhecidas. E uma das mais importantes, mais recentes, essa aqui é velha já, ela é o antioxidante mais poderoso para a mitocôndria. Fizemos um trabalho comparando com a enzima Q10, que chama o mitoQ, e a vitamina E, mitoE, a melatonina deu banho em termos de antioxidação nessas duas vitaminas. Né? Vê que a coenzima Q10 não é uma vitamina, é sintetizada com o humano.
faz papel D, né? Então, o efeito antioxidante dela já é muito conhecido. Então, tem que separar o que é melatonina pineal, que é uma função primordial, cronotrópica, né? Regula todo o cronotropismo do corpo, relaciona o corpo com o sol, com a noite, e tudo isso é melatonina da pineal. A do corpo tem 500 mil funções. Ela é quelante, ela é antioxidante, vasodilatadora, é um anticortisol, se antepõe ao cortisol e bloqueia o sistema renina-angiotensina. Tem efeito antihipertensivo. Então, a melatonina, estava recente, coloca a melatonina sintetizada na mitocôndria. Isso aí eu não sabia. É sintetizada na mitocôndria. Olha a importância dela. A partir de quê? Do triptofano. A gente sintetizia a melatonina e ela vai fazer todo efeito antioxidante. Eu já uso melatonina pelo menos há uns 10 anos na cardiologia. Então, todo paciente meu que vai fazer, não tem mais 10 anos, que vai fazer cateterismo, que vai fazer cirurgia que tem bypass, cirurgia que tem oclusão arterial, campeamento, tem melatonina, porque ela bloqueia a possibilidade de fazer aquela síndrome grave chamada isquemia e perfusão. Ela bloqueia, e isso foi muito incentivado a partir desse trabalho. A melatonina só usava importada, né? Você vinha fora, você não tinha aqui no Brasil, você não podia fazer melatonina, agora já pode. Então, esse trabalho publicado em 2016, um dos trabalhos importantes, que ele botou, o que ele fez? Pegou melatonina, 20 miligramas de melatonina, e dava 5 dias antes da cirurgia de reabilitação para o paciente, tá? E 24 horas após já tinha melhora da fração de injeção. E redução de marcador de infarto, troponina, tudo. Quando eu li esse trabalho, eu já usava melatonina, né? Comecei a minha dose era menor, passei a usar 20 miligramas, com resultados excelentes. Então, eu dou qualquer paciente, vou fazer uma doação de rim, tem campamento do rim, não tem? Melatonina. Vou fazer uma cirurgia cardiovascular, da melatonina. Não vai atrapalhar em nada, além de ajudar o seu efeito antioxidante, que ela tem, que é poderoso. E sai agora o trabalho de 2022, sobre a melatonina melhora o fator beta do peptídeo natriurético. Melhora a qualidade de vida do paciente com heart failure, falência cardíaca, grave. Olha o que ela fez. Olha o fator de natriurético. Caiu 332 do controle para 221 na melatonina. Brincadeira. Né? E a PCR ultrassensível de 2,01 para 1,60, pelo seu poder inflamatório. Então, gente, a gente tem que fazer o quê? É baseado em trabalho. Não há como fazer medicina ou qualquer ciência no chute, ou no ouvir falar. Tem que trabalhar, principalmente a gente, nós, vocês, que trabalham com uma coisa que não é a alopatia. A alopatia, o cara falou, losartano, tu passa, acabou. O problema do cara que produziu a melatonina, a losartana, é problema da sociedade de cardiologia que liberou a losartana. Não é problema teu mais. Agora, aqui é diferente um pouco. Né? Então, a gente vai tentando colocar a experiência, uma certa segurança pela falta de heterogeneia. Né? Mas, se eu exagerar a melatonina, vai dar o quê? Sonolência. Ela é contraindicada em paciente que tem síncope. Ela é contraindicada em paciente que tem síncope, não usa. Mas sonolência é uma coisa, de repente, o paciente acostuma. Você vai começando sempre com dose devagar. Então, a melatonina hoje, felizmente, a Anvisa liberou para usar em grávida, pode usar durante a amamentação, em criança, depois de 3, 4 meses, que a melatonina ela como os trabalhos em animais, houve bloqueio de eixo na puberdade do animalzinho, isso não acontece em humano. Então, ela ficou muito mais tranquila para a gente trabalhar. Então, isso, então, quer dizer, o que aconteceu comigo? Um minuto aqui de falar um pouco. Eu era cardiologista, aprendi vi a horta, tive sorte, meus pacientes melhoraram muito, o tal paciente da artrose. Logo depois comecei a usar a coenzima Q10, me meti nos congressos na época, e depois comecei a ser chamado para dar aula em 95, de aula de mitocôndria, aqui no Sheraton, no Rio. Comecei a querer foi uma coisa, escrevi meus livros, né? Eu são 17 livros já. E eu sempre trabalhei nos meus cursos com orto, mas agregando sempre valor. Sempre tinha outros assuntos, termografia,
microscopia de campo escuro, sempre nos meus cursos, sempre faz essas coisas. Ozonoterapia, que eu adoro, parte venosa, né? E esse ano, depois de alguns colegas, Arthur, coloca mais coisa que você faz nos seus cursos. Meu curso era um curso de 6 meses, né? Eu passei para 1 ano agora, exclusivamente em São Paulo, e eu agreguei nesse curso várias coisas, por exemplo, terapia neural, cannabis, pediatria, mas a pediatria é muito mais ligada para a mãe, para o pré-natal e o natal, não tratar a criança especificamente, implante hormonal, REAC, medicina regenerativa, e o curso, que eu tinha o curso de venoso, que eu dou toda a parte de venoso em ortomolecular em Gonzone, eu coloquei agora dentro desse curso. Então, todos os alunos vão fazer. E a terapia neural com aloprática. Então, ampliei muito o curso, porque essa visão nós temos que ter. Porque doença é complexa, muito complexa. Não vai ser nenhuma técnica isolada, ou orto, ou alopatia, que vai acertar tudo. E muitas vezes vão precisar de um sinergismo. E aí, essa ideia de você aprender todos os pontos que interessam uma doença é muito importante. Então, você tem que aprender a passar a levotiroxina, claro. Você tem que aprender a tratar um hipotiroideu com purana T4. E, às vezes, até com T3. Tem que aprender. Mas o remédio não está salvando a tireoide. Ele está salvando o indivíduo para ele não ficar hipotiroideu. Ou voltar a eutiroideu. Mas, como eu falei no exemplo, o corpo humano, eu divido assim, a doença em 3 fases. A primeira fase, você nem soube que ficou doente. O teu corpo resolveu. Você tem um processo inflamatório, nem não deu sintoma, nada, ele resolveu. A segunda fase é quando a doença instala, tá? Mas algumas medidas que você toma, ela volta ao normal. Por exemplo, dieta hipossódica na hipertensão. Volta ao normal. Você tirou só, que a pressão 14/9, que acabou de lá. Né? Você está com a pressão um pouco alta, insulina alta, emagreceu um pouquinho, volta ao normal. Você não é diabético, voltou ao normal. E assim vai. E a terceira fase, que você precisa de remédio. Que o teu corpo, nem nenhuma dieta, nem nada consegue voltar. Aí tem entre o 2 e o 3, que aí é que a gente entra. Né? Muitas dessas que se divide 3 vezes e que não voltaria, volta. Muitas delas voltam ao normal. Cansei de tratar pré-diabético e subiu de 200 para normalizar. Por quê? Porque quando você taxa o indivíduo de doente, acabou para ele. Todo mundo agora, você não pode largar tua metformina de jeito nenhum. Você não pode largar o antihipertensivo. Está 12 por não, mas continua, só vai subir. O cara é taxado de doente. Mas, à medida que a gente vai colocando essas técnicas, você vai ver que o paciente pode voltar a uma situação anterior, de 3 para 2, de 2,5 para 2. Há condições muito grandes para isso. E a gente tem que apostar, porque isso acontece todo dia. Então, se você pega um paciente com insônia, você dá um sonífero, acabou. Acabou. Então, você tem que pensar, o que é insônia? A insônia dele é primária ou secundária? A insônia dele, como é que está o cortisol dele? Quando ele estiver alto de noite, vai acordá-lo. Ele vai dormir, vai acordar 3 da manhã. E não consegue dormir mais. Então, se você não tiver esse conhecimento, você vai perder uma chance de tratamento e de cura. Né? Então, vou mostrar para vocês aqui, ainda falta isso aqui ainda, né? Ó, isso aqui está no meu livro de 2016, né? Conduta clínica. Olha lá, melatonina. Eu falei isquemia, né? Lá. Isquemia, oxigenação. O slide não está aí. Mas há 1 mês atrás eu dei uma aula, postei dezenas de trabalhos, melatonina, 10 miligramas por quilo, endovenosa em neonato. Todos os trabalhos positivos. Ela salva o neonato. Porque a melatonina, qual o grande problema do neonato? Isquemia e reperfusão, não é isso? Ele não nasce hipóxico. Fica o pediatra da sala, anestesista, manda oxigênio para a criança. Então a criança nasce isquêmica, recebe uma carga de oxigênio, a isquemia e reperfusão mata, fica cega, vai utilizando cegueira da prematuridade. Ficou cega.
Sabendo disso, e sabendo que a melatonina bloqueia isso, estão fazendo o quê? 10 miligramas por quilo, quer dizer, uma criança, 300 gramas, 3 miligramas endovenosa em criança. E todos os trabalhos estão positivos nessa. Então, outra faceta da melatonina. Então, ela protege a mitocôndria, ela vai radical livre, ela tem efeito anti-inflamatório, tá? E bloqueia a isquemia de visão da mesma forma que bloqueia aqui. Ó. Isso aqui é isquemia de visão. Mesma coisa. Só que aqui foi feito em pacientes cardiopatas. Tá? E está aí para vocês, aí, para terminando a nossa aula, o folder, né, do curso que começa agora em São Paulo. Agora, no dia 16, começa o curso em São Paulo. Eles são 12 módulos, vai de fevereiro a janeiro, um módulo por mês, sexta a domingo, sexta-feira aula prática, o curso todo com aula prática. Eu vou atender os pacientes em ambulatório, na presença dos alunos. A gente faz as formas, faz microscopia de campo escuro na hora, e integra com outros exames que a gente vai fazer. Então, ele é 12 módulos. Então, os professores têm a Caroline Fontes do Cannabis, a Vivian Campos da uma desativada, a Célia Regina. Eu tenho um módulo assim só hormônio. O Dia Júnior vai falar de implante hormonal, a Fabiane Berto vai falar da ocitocina, que pode ser uma arma muito importante hoje na sexualidade. Eu vou falar como é que a ortomolecular pode ajudar o hormônio. E a Célia Regina, que o uso hormônio na TRH, etc., é a melhor fitoterapeuta para hormônio. Ela trata de tudo, vale policístico, endometriose, tudo com fitoterapia. Excelente. A Pedalino, que é professora de um curso de pós-graduação em pediatria, vai dar aula de pediatria, essa pessoa é pré-natal e natal. O Francisco Júnior é uma das pessoas que mais dominam o REAC no Brasil. Eu adoro o REAC. O REAC é uma arma, uma arma cara, mas há muitos colegas que estão juntando na clínica, né, para comprar um aparelho. É um excelente aparelho, técnica. Né? O Cristiano Rude, que é um dos maiores gastrologistas que tem, foi meu ex-aluno, ele tem uma visão integrativa maravilhosa. Então, um final de semana, ele e o Bruno, só de gastro. Então, eu falo a ortomolecular do Crohn, a ulcerativa, a gastrite, o refluxo. O Cristiano Rude, que é um gastrologista clássico, mas com uma grande visão integrativa. E o Bruno, que é o maior conhecimento do Brasil de pré e probiótico. Ele lança produtos, né? Hoje ele é um consultor de indústria. Hoje, né? E o João Yamazita, lá de uma das maiores clínicas do Brasil de medicina regenerativa. Então, o curso compõe isso. Isso aqui é só para ex-aluno. O ex-aluno, meus alunos só fizeram 6 módulos, né? Meu curso é 6. Como eu passei para 12, o que eu fiz para eles? Eles vão poder ingressar, fazer os 12 módulos pagando somente 6. Então, mas é só para ex-aluno. Então, tá aí, meus amigos. Foi um prazer enorme. Eu acho que eu não vou ficar mais um tempo aqui com você, responder pergunta, alguma dúvida que eu souber, a gente bate um papo aqui daqui a pouco. Doutor Arthur, obrigado pela apresentação. A gente sempre aprende mais. E eu vou dizer uma coisa, pessoal. Eu estou na ortomolecular, eu estudo ortomolecular, faço pós-graduação, faço reciclagem, e eu digo por mim, uma opinião minha, é muito própria, eu vou fazer esse curso. Por quê? Sempre tem coisas novas, e uma coisa que eu admiro no Dr. Arthur, ele está sendo inovador nesse curso, com tantos temas diferentes que vão ser abordados, tantas terapias agregadas àquilo que ele sempre colocou nos cursos anuais dele. Então, parabéns, doutor Arthur, por mais essa inovação, e uma inovação que vem justamente para agregar conhecimento e aumentar a quantidade de terapias importantes para que o profissional possa usar, né? Na medida do possível. Olha só, pessoal, diante do horário, né, avançado, eu estou aqui, doutor Arthur, com seguramente uma série de perguntas aqui que o pessoal, os profissionais, querem esclarecer com você, tá Vamos bom? lá, vamos lá. Vamos Prazer. ter que começar, né?
Eu só gostaria de, antes dessas perguntas, relembrar para o pessoal que recebeu esse link, de que terça-feira que vem, doutor Arthur dará uma nova aula, estará conosco a partir das 20 horas, terça-feira que vem, dia 31 de janeiro, falando sobre hormônios e envelhecimento. Hormônios e se isso somente basta como terapia anti-aging. Tem uma série de questões importantes aí relacionadas que a gente tem a aprender com ele, tá bom? Então, fica aqui o convite a todos vocês para entrar com esse mesmo link. De qualquer maneira, nós vamos divulgar, redivulgar esse link, e vocês vão recebê-lo por e-mail novamente ou por WhatsApp, através da equipe da Pineda, para que vocês possam se inscrever, aqueles que não estão hoje aqui conosco, ou acessar o mesmo link através do Zoom, tá bom? Outra coisa que eu gostaria de mencionar para vocês é que esse curso do Dr. Arthur anual, ele vai acontecer em São Paulo, no Hotel Meliá, no site do Dr. Arthur, e aqui conosco a equipe tem todas as informações que possam ser relevantes para vocês, e ele acontece no Meliá da Avenida Ibirapuera, ao lado do Shopping Ibirapuera, um local extremamente bem localizado, para que todos possam acessar, né? E é isso. Então, eu gostaria aqui de começar perguntas e respostas. Deixa eu fazer logo uma aqui, ó. Sim. Em neonatos prematuro com hipóxia, tem 10 miligramas por quilo total, seria oral? Não, venoso. Tudo venoso. Uhum. São dezenas de trabalhos publicados. Posso complementar a pergunta, doutor Arthur? Pode. Uma vez por dia? De que forma esse venoso? Eu acho importante. Era 10 miligramas por dia, dividido em 24 horas. Tá. Não é todo dia. Até a criança recuperar. Uhum. Por dia. 10 miligramas por quilo por dia. As doses eram distribuídas em 24 horas. E todo dia, até a criança recuperar. Tem muitos trabalhos, muito. Legal. Muito bom. Doutora Gladys Zanina te pergunta, o NAD prescrito iria chegar à mitocôndria? Ou a melhor forma, ele chega à mitocôndria? Ou a melhor forma seria a prescrição da vitamina B3? Não, há muita ainda na literatura controvérsia em relação a isso aí. Mas o trabalho que eu mostrei para vocês em 2022, ele entra. O nicotinamida riboside aumenta a NAD. Então, você pode prescrever o nicotinamida riboside, tem um slide que até mostrei isso, 100, 200 mg por dia, ele aumentou, o trabalho mostrou o aumento do NAD mais na mitocôndria, na corrente sanguínea, né? Aumenta assim. Dr. Matheus Bacelar te pergunta como aumentar sirtuínas com suplementação, professor? A sirtuína, hoje em dia, você pode, por exemplo, a droga mais anti-aging e mais de graça do mercado hoje é a metformina. A metformina, hoje, no Sanida, está sendo usada como anti-aging, ela bloqueia o complexo mitocondrial e ela aumenta uma proteína no fígado chamada LKB1. A LKB1 aumenta a MPK e a MPK aumenta a sirtuína. Então, a metformina, 500 miligramas ou 1 grama por dia, pode usar o Glifaz XE, que é até de graça, né? Na farmácia. Agora, muitas outras coisas aumentam. A atividade física, né? A restrição calórica. O jejum intermitente não tem a mesma potência, mas é uma forma muito melhor do que você fazer restrição calórica. Ninguém faz restrição calórica, mas jejum intermitente já é mais factível para o humano fazer. Então, são chamados miméticos da restrição calórica, né? Então, você tem trabalho com berberina, por exemplo, fazendo aumento da MPK. Então, mas a metformina, ela ainda está insubstituível. É uma grande droga, né? A verdade é isso. Cuidado só com a B12, avaliar a B12 corriqueiramente, né? Ela pode interpretar a B12 metformina. Legal. É importante mencionar que a Pineda também tem a metformina injetável, 500 miligramas, que pode ajudar na soroterapia. Mais uma jogada aí boa aí. Mais uma. É uma forma a mais em terapêutica. Uhum. Lembrando que ela é extremamente antioxidante, né, professor?
Não, sim, porque quando ela bloqueia o complexo 1, ela faz isso, né? É, O que aumenta o PQQ, por exemplo, porque o PQQ também aumenta o sirtuína, tá? É o ácido ferrúrico, do arroz vermelho, né? Ácido ferrúrico, não é do arroz vermelho, não. Do óleo do arroz, ferrúrico também aumenta o PQQ, que aumenta a sirtuína. E aquele nigella sativa, aquele do cominho preto. Óleo do cominho preto também aumenta o PQQ. Na dieta você pode colocar essas coisas. A semente do cominho preto. maravilha. Dr. Ronald Perino te pergunta sobre o CDBs, deve ser, ele pôs sigla, mas deve ser endocannabinoides. Dióxido de cloro, tenho entendido que aumenta mitocôndrias. Qual sua opinião? Não tem experiência. Eu vou até anotar aqui no caderninho. Manda essa pergunta para mim depois. Mano, Quem sabe na segunda-feira, na terça-feira eu tiro essa dúvida. Mas eu não tenho experiência. Não sei dizer. doutora Daniela Fagundes te pergunta por que, em alguns casos, se fala que essa via do triptofano que produz ácido quinolínico é ruim. Não, ela não é ruim, porque essa via é fundamental para fazer memória, por exemplo. Então, o triptofano tem 3 funções na célula conhecida. Uma é fabricar serotonina, né? Dele sai serotonina e melatonina. A outra é virar vitamina B3. Se você não ingere B3, o triptofano vira B3, eu mostrei até no slide. E a terceira via é a via do quinolínico e quinonêmico, que são vias de defesa, faz parte da imunidade inata, da resposta inflamatória. Só que, quando há um excesso desses ácidos, aí eles podem fazer, então, neurointoxicação. Tá? Então, eles estão ligados, hoje em dia, a processos inflamatórios do nervoso central. Que tem uma enzima que pega o triptofano, a enzima da serotonina desce o triptofano para a serotonina. E tem uma enzima que sobe para o quinolínico. Se essa enzima é ativada no processo inflamatório, pode, então, dar neurotoxicidade. Tá? Os ácidos chamados quinonêmico e quinolínico. Quinolêmico é que é ruim. Seria um processo de Quinolínico, via... quinolínico. Que ele faz, ele aumenta glutamato. Então, Tá. o quinolínico, no neurônio, ele aumenta o glutamato é altamente neurotóxico. Perfeito. Mas sem ele, você não faz memória. Ele está ali que tem função. O problema é quando a pessoa perde essa função adequada. Nada no nosso corpo foi feito para matar a gente. Tudo tem um objetivo. Agora, às vezes você entra em disfunções e a coisa passa a ser negativa. Aí é que entra o excesso, né? Não pode Exatamente. chegar no excesso. É importante para a neuroplasticidade. O problema é o excesso dele. Uhum. Ainda, doutor Ronald te pergunta, com a enzima Q10, sempre usar sublingual? Ela é destruída no estômago? Olha, isso aí resolve esse problema. Não é, não. Não é, não. Ela não precisa ser sublingual, não. Portanto, que a coenzima Q10 do alimento ela é incorporada. Quando você come sardinha, come carne, a coenzima Q10 é absorvida. Ela ajuda o corpo produz, né? A coenzima Q10, ela ajuda, ela entra sim. Tá? Ela entra, a bile ajuda a absorção, que ela é lipossolúvel, né? A bile entra ali, a bile faz a micelazinha, entra no intestino e vai para o fígado. Lá ela vira o biquinol do fígado. E aí ela vai para a corrente sanguínea como o biquinol ligado à LDL e à VLDL. Que ela é solúvel, né? Ela não entra, ela não anda sozinha. Tem que ser carregada pelas lipoproteínas, que carregam aí para cada célula vai lá e pega. Assim que o biquinol entra na célula, vira o biquinol. Outra pergunta. Melatonina pode ser usada 2 vezes ao dia como antioxidante e à noite para melhora do sono? Pode. Eu uso o câncer, eu uso 4 vezes ao dia. No protocolo para câncer, eu uso 4 vezes. Eu dou 20 mg por dia, eu dou 5. Começo, logicamente, à noite, para o paciente habituar com ela, 5 mg. Depois eu boto à noite café, depois à noite café almoço, à noite café almoço jantar. 4 vezes. Não há problema nenhum. É o ideal, porque os receptores de urna da melatonina, eles funcionam 24 horas. Então, a melatonina noturna é exclusivamente para sono. Se você quiser qualquer efeito da melatonina maior, você tem que espalhar pelo dia. Começar com dose pequenininha, 500 microgramas, o paciente vai se habituando a 1 miligrama,
Não precisa começar com dose muito alta. No câncer, a gente com as doses mais altas, que a paciente está com câncer, é diferente um pouco. Maravilha. Bom, vamos lá. Tudo Vai. bem? Vamos lá. Doutora Simone Martins te pergunta qual a dose utilizada de PQQ? 100 miligramas, 200 miligramas. Quantas vezes ao dia? 100 miligramas. E tem a dose IM, que é muito boa. Eu comecei a usar o PQQ alguns anos atrás, a forma endovenosa. Tive cefaleia, centro enjoo. A forma IM é muito boa. Uma vez por semana. Sim. Você pode fazer um protocolo, passei na tua clínica uma vez por semana, você tem outra Seven lá, vai fazer um REAC, vai fazer qualquer outra técnica lá que você tem no seu consultório, aí você vai e aplica, por exemplo, curcuma, injetar VM, muito boa, muito boa. Né? Aí você aplica o PQQ, também IM, é muito bom nos velhinhos, na fadiga adrenal, na síndrome de fadiga crônica, fibromialgia, é muito legal. O velhinho sai disposto, né? E mesmo que não seja velhinho, todo mundo que porque é o seguinte, às vezes o médico fala para você, sai disposto. Você tem que andar para emagrecer, você tem que andar porque você tem hipertensão. Mas o cara está com uma fadiga. Ele tem uma fadiga emocional, os caras estão meio deprimidos, interessados, tem que dar uma conversa nele, em cima dele, a parte emocional dele, e tem que dar também um start para ele. Ele tem que acordar disposto. Ele já não gosta de andar, não gosta de fazer nada, nem dia fazer nada, ele não gosta de fazer nada. Aí, se você não der uma alavancagem nele, o que eu fazia? Eu nunca gostei de tratar a obesidade, mas faz parte de qualquer médico ter noção disso, que é comum. Então, eu comecei toda semana a ir lá pesar. É uma forma de você puxar o paciente para você. Ela anotava lá, pum, curcuma, pum, PQQ, no dia que ele ia. E aproveitava aquela conversa ali, já dava. Né? Então, ele toda semana ajuda muito ele. E tem um compromisso semanal e não mensal. É na última semana que vai fazer dieta para impressionar o médico. Toda semana ele ia lá. É uma forma de você puxar o paciente para você. Sem dúvida. Só lembrando, doutor Arthur, de que o PQQ, quando usado endovenoso, inicialmente ele pode provocar aquele efeito flush nessa região. Então, tem que ser lenta a aplicação, ou mesmo intramuscular, né? Para diminuir essa sensação para o paciente e ele não assustar de primeiro. Mas nada que não possa ser avisado. Né? O biquinol intramuscular tem a mesma ação que a coenzima Q10. São diferentes as ações, né? Mas há muito detalhe aí nesse biquinol, coenzima Q10. A tendência da literatura hoje, em alguns trabalhos, é que o biquinol seria superior ao coenzima Q10. Tem trabalho que diz que não. Então, é complicado responder. Né? Oral faz coenzima Q10, ou biquinona, né? Doutora Simone, não, Vanessa Carolina, melatonina seria ideal usar com triptofano? Olha, sim, certo, insônia. Vamos supor que o paciente tem uma insônia de madrugada. Ele dorme, pelo sono, né? 3 horas depois ele acorda e não pude dormir. O que eu faço? Eu dou melatonina sublingual na hora de dormir e dou triptofano, 5-hidrox é melhor, assim que ele vai deitar. Daqui a 2, 3 horas, o triptofano está virando melatonina, para ajudar a manter o sono dele. Eu fazia muito isso antes de ser lançado a melatonina Time Release, ou a Duo, né? Hoje você já tem a Duo, então não precisa do triptofano. Você faz a Duo, que por fora é liberação rápida, por dentro liberação lenta, né? Então você ajuda a manter. Mas é uma técnica boa, o triptofano. Você faz triptofano ao deitar e com melatonina. Daqui a 2, 3 horas e vira melatonina, você mantém o sono da pessoa. É uma boa técnica. Maravilha. Doutora Neide Murta te pergunta, o que você acha do azul de metileno para mitocondriopatia? Sem experiência clínica. Conheço assim, mas nunca usei azul de metileno, então prefiro não responder. Não tenho experiência de dizer assim. Porque não é que, de forma alguma, estou dizendo que eu duvide que tenha feito. Não é nada disso. É que você tem um protocolo e está dando muito certo. Aí você, às vezes, acaba incluindo alguma coisa. Eu nunca incluí o azul metileno. Muitos colegas incluem, eu vejo aqui meus grupos, né, e falam maravilhas dele, né? Mas eu não incluí ainda. Mas no próximo curso de venoso eu vou incluir o azul de metileno.
muita gente quer saber sobre ele, né? Então, a gente tem mais tempo, a gente vai lá estudar. É isso aí. Doutora Ana Paula Tavares te pergunta: podemos fazer protocolos mitocondrial intramuscular associando PQQ, NAD, derribose? E quantas vezes por É semana? uma vez por semana, pode. Agora, é isso tudo que eu falo. Quando eu fazia, eu aprendi muito venoso, fiz assim, milhares e milhares de venosos, 30 anos fazendo. Quem me ensinou? O farmacêutico. Quer dizer, eu posso isso aqui, eu não posso experimentar no paciente, né? Então, eu falo, eu posso misturar DMSO com lipóide, eu posso misturar EDTA com não sei o que e tal. Aí você vai criando, né, um protocolo. Então, você tem que perguntar, primeiro, o seu farmacêutico, onde você compra, se a mistura é compatível. Porque você quer fazer, mas não é compatível, farmaceuticamente falando. Então, ó, doutora, como é que eu faço? Pode sim. É uma mistura boa, alta potência. Sem dúvida nenhuma. Agora, se pode só, se vai doer, se não vai doer, se vai, como é que vai ser, tem que perguntar isso ao farmacêutico. É o produtor do que está te vendendo o produto. Agora, que a terapia IM, ela entrou muito, não é com geladeira, é tudo venoso. O IM é prático, a pessoa não tem aquela clínica ainda. Tudo aquilo para Fernanda, com o IM ele tem na mão, né? Ele Sim. aplica e acabou, né? E outra, a facilidade de poder fazer no consultório sem uma sala de endovenoso. Exatamente. Para É a venoso, tem que ter praticidade. coisa, tem que ter maca, tem que ter isso, é toda uma estrutura, né? Já o IEM é mais prático. Então, muita gente começa com o IEM, vai vendo, está dando certo, daqui a pouco começa a aplicar endovenoso também. Isso. Bom, eu vou complementar, então, a sua pergunta. Doutora Ana Paula, sim, você pode associar, não tem incompatibilidade na associação de PQQ com NAD derribose intramuscular, tá? Lembrando que o NAD, a Pineda tem duas concentrações diferentes de NAD, a 5 miligramas e a 50 miligramas. Nós não recomendamos a utilização intramuscular de 50 miligramas porque ela vai arder muito. Mas a de 5 miligramas é totalmente viável, pode arder um pouquinho, é natural da substância. Ela é Arder um diluída, né? pouquinho. Dilui, né? Pode Dilui diluir no solvente, né? ou associar um anestésico, né? Pode. Muito comum se associar a lidocaína para que haja conforto ao paciente na hora da aplicação, tá? Mas é extremamente viável. Pode usar sim, Tá joia. tá? Doutora Daniele Holanda te pergunta: melhor indicação seria o biquinona ou o biquinol direto? Via oral, acredito que seja a pergunta. Oral. Aí eu vou te contar uma história, né? O Biquinol foi lançado por uma empresa japonesa chamada Takena, o Taneka. E ele veio com essa empresa lançou o Biquinol dizendo que era muito melhor que o Biquinona. Fez uma briga de marketing, né? O Biquinol é melhor que o Biquinona. E muita gente embarcou nisso. Não é verdade. Tá? Há um laboratório dinamarquês, qual o problema da Biquinona? Como é que você fabrica o Biquinona? É uma bactéria de laboratório que fabrica a biquinona, ela tira ali e produz. Só que ela vem de uma forma cristalizada, de forma cristal. Então, microscopicamente, é cristal. O corpo não absorve o cristal. Né? Então, tem que... Então, ao mesmo tempo que você fabricou a coenzima, que é a biquinona, você tem que fazer um outro processo em cima daquele cristal para ele ficar solúvel e poder ser absorvido. Então, esse biquinol entrou no mercado, não precisa nada disso, não. Ele é muito mais absorvido do que a ubiquinona. E muita gente embarcou nisso. Não é verdade. Eles compararam o biquinol com o biquinona cristalizada, ou biquinona não solúvel. Claro que o biquinol ficou melhor. Mas quando você compara o biquinol com biquinona dissolvida, a ubiquinona ganha. Tá? E quase não tem trabalho no teatro com biquinol. Trabalha tudo com biquinol. Quase não tem trabalho com biquinol. Agora, injetável já muda de figura. Injetável é outra via. É outra via. Cai na linfa, tal, já vai embora. A oral, não. A oral já é complicado. Tem que ser absorvido, vai para o fígado, etc., bota IDL, é diferente. A quantidade de absorção é menor também por conta de ser via oral, né? Tem barreiras. Não, sim, Passa claro. por barreira, Claro. né? Isso, inclusive, complementa a pergunta
que eu estou antecipando aqui, da doutora Cássia, que ela pergunta qual a melhor forma, o biquinol em pó ou líquido. Que eu conheça, existe uma forma líquida que é mais estável e mais potente, que melhora a absorção, né, no mercado. Mas qual é a sua opinião sobre o que isso? você tem que perguntar ao profissional que você trabalha, respondendo aí a colega, é o seguinte: a sua coenzima, o biquinol, que você está manipulando dentro de uma cápsula, para mim, ela é a cristalizada que foi dissolvida por uma outra técnica ou não? Se ele falar que aquela em pó, ela foi um processo químico, ela ficou altamente solúvel, aí tudo bem. Mas você tem que perguntar que coenzima Q10 você está usando. E outra coisa, não se passa coenzima Q10 dentro de cápsula com outro produto. É isolada. Não misture coenzima Q10 vitamina C com zinco, passa isolada. Tá? Então, a coenzima Q10 mudou muito, né? Ela mudou muito, porque são técnicas diferentes. Uma é o biquinol e o biquinol. O corpo humano, todo biquinol vira o biquinol no corpo humano. Todo biquinol vira o biquinol. Então, você não teria que dar o biquinol via oral. Né? O biquinol ela vai entrar. E o biquinol é muito instável. Ele é muito instável. Por isso que o corpo coloca ele lá na LDL colesterol, para poder navegar com ele. Ele é muito instável. Doutor Gabriel Campos te pergunta, o biquinol IM tem a mesma ação que a coenzima Q10? Eu acredito que possa ter, porque aí você está dando IM, né? Você está dando uma fórmula que o biquinol oral vai virar o biquinol, não tem o biquinol no sangue. A ubiquinona entra, vira o biquinol no fígado, aí transporta para a célula. Assim que o corpo faz. Eu acredito que o biquinol, mas eu acredito que o biquinol IM vai ter um efeito bom. Doutora Solange Guimarães te pergunta, o biquinol dá diarreia via oral? Olha, como eu falei, eu nunca usei o biquinol. O biquinol não dá. Dá para fazer um paciente particular. Problema pessoal do paciente com intolerância, mas não é uma queixa que se vê. É o biquinol não sei dizer. Pessoal, tem outras perguntas aqui, olha. Doutor Francisco Benedito da Silva te pergunta, você indica um bom livro sobre mitocôndrias? O meu de envelhecimento o meu livro de psiquiatria tem mitocôndria e envelhecimento também. São quase 40 páginas só de mitocôndria. Vê no site lá, meu livro chama a longevidade, tá? O grande salto da longevidade do século XX, e o outro é de psiquiatria. Eu também escrevi um trínio metido a besta falando sobre psiquiatria. Então, todo mundo tem um pouquinho de doido, né? É um livro muito bom. Recomendo. Não é besta quem lê, tá? Então, recomendo muito. Porque no envelhecimento eu dei grande foco à mitocôndria, né? Você não pode trabalhar envelhecimento. É um livro muito mais de gerontologia que envelhecimento. Não é um livro de geriatria, é de gerontologia. Estudou envelhecimento. Tem telômero, mitocôndria, né? Tem bastante coisa. Tem toda a parte da restrição calórica, jejum intermitente, tudo isso aí, né? Tem a parte da glicação, gerontologia. Doutor Agemiro te pergunta, devemos usar a nicotinamida ribosídeo por quanto tempo? Não tem tempo, não tem tempo. Isso aí você vai ver. Você vai acompanhar clinicamente o paciente, né? Uma fadiga crônica, uma fadiga adrenal, fibromialgia. E aí você vê, o paciente melhorou, a tendência é a gente reduzir a dose até tirar. Você tem que pensar em pode ter curado o paciente. Se o paciente voltar com sintomas, você volta. Olha, não tem jeito, você vai precisar disso aqui. Acompanhamento clínico clássico de medicina. Né? O paciente melhora, você tenta buscar uma dose menor, aí também já melhorou a alimentação, melhorou algumas coisas, de repente você pode parar de vez. Fica observando. Mas sempre fala dos pacientes. Passe a responsabilidade para o paciente. Olha, lá na frente eu vou tentar tirar, conforme você se adequar à dieta e tal. Aí você avisa ele, olha, mas podemos tirar. Vamos tentar? Tira 50% da dose, depois mais 25%. Vamos parar agora, vamos ver. Qualquer coisa você volta. Aí você dá a chance ao paciente de ele sentir-se curado.
Então, você nunca vai sentir curar. Tem que estar tomando alguma coisa para segurar. E muitos não precisam. Ótimo. E doutor Pedro Paulo Paiva te pergunta sobre infusão venosa, ao invés de administrar 5-HTP, usar triptofano endovenoso pode reduzir a incidência de efeitos colaterais com náuseas? Pode, mas é sempre difícil, né? Triptofano, eu tenho um protocolo de fibromialgia, eu tenho protocolo de depressão. É sempre uma terapêutica lenta demais, tem muito cuidado. O triptofano ele é mais lento, né? Ele é mais lento para virar serotonina. O problema é a serotonina, não é o triptofano. Quando ele começa a virar serotonina, ela pode, dependendo do paciente, do grau de ansiedade, do nível do GABA do paciente, pode dar todos esses sintomas mesmo. Lembrar vocês que a serotonina está ligada ao controle do enjoo, né? Aquele remédio para neoplasia, ondansetron, é para os vômitos do câncer, né, da quimioterapia, e é baseado na serotonina. Então, pode sim. É uma técnica muito chata. Eu acabei não fazendo muito. Eu via dar oral, o triptofano, o 5-hidroxi, e fazer outras coisas endovenosas de M. É muito lento, né? E eu passei ficava 2 horas para tomar um soro. Mas poder pode. Bom, doutor, estamos aqui com 9h33, né? 21h33. Eu acho que as perguntas todas foram respondidas. Mas deixa eu só perguntar aqui, ó. Hipercortisolismo, asvaganda, vintana sonífera, 150 miligramas 2 vezes ao dia, baixa cortisol, vintânia ou asvaganda, né? Junto com melatonina. A melatonina também é um cortisol. A pergunta é da Daiane. A melatonina também é um anticortisol. Mas a asvaganda baixa mesmo, né? Daiane, me desculpa, eu não vi a sua pergunta aqui no chat. Está aqui no chat, aqui apareceu. Que bom que você viu. Acredito que acabaram as perguntas, né? Que estão aqui no chat. Foi um prazer. Então, terça-feira que vem, né? Sim, pessoal, espero vocês dia 31, terça-feira que vem. O doutor Arthur estará conosco aqui às 20 horas novamente para um tema de extrema relevância. Vocês vão receber novamente o link, o acesso, o flyer, porém, lembrem que o link que vocês têm hoje é o mesmo que vocês vão acessar semana que vem, tá? Então, estamos aí, juntos, para sempre aprender um pouco mais. Doutor Arthur, te agradeço imensamente. Tá bem. Muito boa noite a todos. Tá bom. Um grande abraço a todos também. Gratidão. Tchau. Tchau, pessoal. Há mais de 30 anos, a Apneda Brasil representa um marco da introdução dos medicamentos injetáveis no Brasil, sendo pioneira em produtos injetáveis voltados para a medicina estética e a medicina da longevidade humana, para a modulação ou prevenção de doenças. Com o intuito de transpor para o mundo toda a tecnologia e conhecimento aplicado em produtos injetáveis, em 2015 é criada a Apneda Internacional, com sede na cidade de Barranquilla, porque Colômbia. Eu vi que o pessoal estava saindo. Internacional produz e fornece para o mercado comum europeu, Estados Unidos, México e América Latina. 182 pessoas. A Apneda Brasil Na hora que ele desenvolve seus terminou a produtos palestra, e pesquisas eu comecei a científicas falar, inspirada por protocolos consagrados no mundo. Isso visa eficiência e segurança em suas formulações, fornecendo produtos diversos relacionados à saúde, qualidade de vida, prevenção e tratamento de doenças. Pelo menos a gente finaliza bem. Toda a linha de produtos da Apneda é desenvolvida pela farmacêutica doutora Marilei Tato. Tem gente vendo. Tem gente vendo. A doutora é uma das sócias e conselheira de assuntos técnicos da Apneda Internacional, empresa farmacêutica reconhecida e conceituada no mercado internacional de medicamentos injetáveis. Com um amplo e moderno centro tecnológico, o Laboratório Apneda Brasil mantém sua busca na excelência da qualidade e inovação em produtos e serviços, com rígido controle de qualidade para a fabricação de medicamentos para uso oral, tópico e fabricação de injetáveis. Dispondo de laboratórios com monitoramento de controle ambiental,
O Pineda possui um sistema fluxo de ar descontaminado por filtros tipo EPA, obedecendo à normatização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para a produção de estéreis. Contamos com uma capacitada equipe de farmacêuticos com atendimento ao cliente e ao prescritor da área da saúde. Nossa equipe é altamente qualificada para receber as receitas médicas, além de esclarecer dúvidas relacionadas ao uso de medicamentos e as bases científicas das suas aplicações, através de artigos indexados e assistência farmacêutica. Nossos produtos atendem necessidades em todas as áreas médicas, dentro da linha de cuidados e de uma vida saudável. A Pineda Brasil entendeu que a sexualidade, como um dos pilares que compõem a qualidade de vida, segundo a Organização Mundial da Saúde, deveria receber uma atenção mais do que especial. Sendo assim, resolveu investir no tratamento da disfunção sexual feminina e masculina, em particular na disfunção erétil, trazendo um novo conceito no tratamento injetável peniano. A terapia injetável apresenta taxas de resposta acima de 90% de sucesso. Entretanto, por ser ainda cercada de mitos, encontra certa resistência de oferta pelos profissionais e aceitação dos pacientes. A Pineda Brasil deu um grande passo transformador na técnica de aplicação das medicações penianas, com a introdução no mercado de seu revolucionário produto, a Andropen. A Andropen traz para a terapia injetável peniana a facilidade técnica, a segurança, a comodidade e a discrição do uso de canetas injetoras, já amplamente utilizadas nos tratamentos de diabetes e controle de peso. Através de ampla pesquisa para entender a melhor forma de acolher o indivíduo e as melhores formulações químicas, desenvolveu diversas mesclas que atenderão todos os níveis da disfunção erétil. E mais, convidou o Dr. Francisco Coutinho para ser o speaker da linha Andropen, autoridade na terapia injetável da disfunção erétil, com experiência há mais de 30 anos na área. A Pineda Brasil Injetáveis também oferece uma linha de substâncias relacionadas à melhora de libido e vitalidade orgânica, além de hormônios, entre eles diversas concentrações injetáveis de testosterona bioidêntica e testosterona de liberação prolongada. E também compõe substâncias que são análogas como nandrolona, inclusive para a produção de medicamentos para a melhora da libido feminina e masculina. Além disso, há a linha complementar via oral da Ervas Nutrition. O Grupo Ervas compõe unidades de manipulação e laboratório Pineda Brasil Injetáveis, em São Paulo e ABC, tendo um centro de pesquisa e laboratórios especializados. Dentro do Grupo Ervas, existe o Ervas Nutrition, que compõe suplementos para diversas áreas médicas, como obesidade. Área de cardiologia, compondo suplemento para diminuir e melhorar a colesterol. Área de gastroenterologia, compondo suplemento para a área gástrica à base de lactobacilos e vitaminas. Área suplemento Ervas Nutrition para a pele. Para a área esportiva, melhora de performance física de atletas de pontas e atletas do dia a dia, além de diversos outros suplementos. Na busca de tratamentos mais eficientes e com o menor risco para a saúde, criamos a Pineda Academy. Um encontro com profissionais renomados, mestres e doutores envolvidos com pesquisas científicas mundiais e aprimoramento de técnicas, disseminando conhecimento. Tudo isso através de aulas ao vivo com profissionais médicos, cursos e mentorias destinadas aos profissionais que ingressam na terapia com injetáveis. A participação da Pineda Brasil nos principais eventos do setor em todos os continentes tem tornado a marca cada vez mais consagrada e reconhecida como uma das principais fornecedoras de medicamentos injetáveis do mundo.
A preocupação com a preservação do meio ambiente levou a Pineda Brasil a gerar energia renovável, com a implantação de placas solares para utilização e fornecimento de energia limpa para toda a unidade Pineda Injetável e Ervas, assim como trabalhos de sustentabilidade, como, por exemplo, descarte consciente de resíduos, reciclagem e consumo consciente e eficiente. Pineda, o caminho da longevidade.